Exatamente. Isso tudo que você mencionou pra gente, voto, salário, essas são realmente as bandeiras que o movimento feminista costuma usar. Em todo lugar a gente vai ouvir isso, né? Na Assembleia Legislativa nós somos em 6 deputadas no momento, deputadas estaduais, e o tempo todo se ouve isso. Quantas são? 6. 6, mais de um universo no de quantos? total são 40 deputados e desses 46 são mulheres. Ou seja, pouco mais de 10%. As mulheres continuam em minoria na política, também nesse espaço, no ambiente político, né? É uma conquista que nós precisamos ainda lutar muito, né? Não, mas não, na verdade, assim, as mulheres são minoria, né, Lacombe? Também entre eletricistas, pescadores. Aliás, a profissão mais perigosa do mundo, segundo a ONU, num relato de 2011, numa pesquisa, é a de pesca em alto mar. É a profissão que mais mata. Bombeiros, todas as profissões difíceis ou humilhantes, eu não acho toda profissão indigna, mas aquelas que impingem maior sofrimento, maior afastamento de casa, maior risco de morte, as mulheres também são minoria. Quando a gente fala de homofobia, a gente fala porque tem muita gente que não respeita a orientação sexual dos outros. E o Brasil, infelizmente, amarga um dos primeiros lugares no ranking quando a gente fala de violência contra os homossexuais. A mesma coisa se aplica a mulheres. A gente sofre do machismo tradicional. Então, por isso, há grandes números também de violência contra as mulheres. E a mesma coisa, então, se aplica a gays, a mulheres e a negros. Claro, os negros amargam os piores números quando a gente fala de violência policial, quando a gente fala de oportunidades no mercado de trabalho, na educação, no ensino. Então é preciso também ter noção do que o que a gente chama de politicamente correto, do respeito e os direitos das minorias representam um avanço civilizatório. É preciso que a gente seja cioso, é preciso que a gente cuide desse avanço civilizatório para a gente não amargar também, para a gente não retroceder para um obscurantismo e ter mesmo um retrocesso da cidadania e da civilização. Já se sabe que a homossexualidade não é doença. Quando você usa o sufixo ismo, Amanda, tem um peso, uma carga pelo pejorativa. amor de Deus, como é que fica, Amanda, o loiro, a loira, o albino, o anão, né? Esse povo desapareceu, só tem proteção para negro, gay, sapatão, quem mais? Meu Deus do céu, o que é terceiro aí? O resto acabou-se. Quer dizer, a cota, coitado, o albino tá lascado, o albino. Ele quiser uma vaga na universidade, tem não. Você é muito branco, vai pra lá. Piada de loira, tchá, legal. O que é isso, rapaz? Siqueira. Que versão é essa? Oi, somos um povo só, brasileiros, índios, negros, baiano, pernambucano, amazonense. Não. Não existe índice de violência contra as loiras. Elas não são vítimas de violência. Não existe índice de violência contra a loira? Não existe como existe contra os negros. As loiras são brancas, elas não enfrentam nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Oh, meu Deus do céu! Olha só, hoje é não me dia decepcione, Siqueira, hoje é dia... Normalmente as loiras são elogiadas. Siqueira, hoje é dia 28, ainda mais na televisão. 28 de Toda setembro mulher... O presidente Bolsonaro, ele é um populista autoritário de direita. E como todo bom populista, ele se arvora como esse legítimo representante do povo, da vontade popular. Só que é preciso entender que povo é esse para quem o Bolsonaro fala. Esse povo representa uma fatia, uma ala numerosa, é verdade, do eleitorado. Mas ela não representa todo o povo, representa o povo que é mais afinado com as pautas, com a agenda de direita, de extrema direita. É para esse povo branco, heterossexual, para as famílias, para os religiosos, a quem Bolsonaro faz esse discurso. Só que como esse povo, como pode ser visto hoje, é muito bem traduzido por essas imagens, é uma população, uma fatia da população numerosa, ainda que não majoritária, e isso que é preciso entender, é uma fatia numerosa, as pesquisas mostram em torno de 25% do eleitorado que ainda apoiam o presidente Bolsonaro, mas não é a maioria, porque a sua rejeição é muito maior. Todas as pesquisas mostram em torno de 50%, 51%, 52% da população brasileira consideram o presidente ruim ou péssimo. Então, o presidente se arvora como representante legítimo do povo, que na verdade é uma parcela da população, e ele usa sempre esse mote, que se tornou muito comum em todos os discursos, de que vai agir dentro das 4 linhas da Constituição. E aí a minha pergunta é o seguinte: que tipo de manifestação é essa que quer agir dentro das 4 linhas de da Constituição,
sendo que a gente vê proliferar mensagens, faixas e cartazes pedindo intervenção militar, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a destituição dos seus ministros, o fechamento do Congresso Nacional, algum tipo de intervenção federal, ou seja, são todas soluções, são todas saídas que não têm previsão legal, elas não estão previstas na Constituição. Portanto, essa ação, esse tipo de atitude, que não é de todos os manifestantes, naturalmente, mas é de uma ala, de uma franja mais radical desse movimento, não encontra previsão legal, muito menos constitucional. A hora certa na PAN, são 12 horas e 27 minutos, um intervalo rápido para toda a rede Jovem Pan, mas continuamos aqui no YouTube na Panflix, aproveitando a fala da Amanda Klein. José Carlos Bernardi, Bolsonaro é então um classista? Ele está defendendo uma minoria, na sua visão, ou ele pensa no povo brasileiro? Eu queria me ater ao que a Amanda comentou. Ela tem razão em alguns pontos que não representa a sociedade inteira, é verdade, mas representam 57 milhões de eleitores. São representados ali por este presidente que foi eleito, que até hoje a esquerda não aceitou que perdeu a eleição. Então, Amanda Klein, você tem razão, quem representa, o poder que representa todos os brasileiros é o poder legislativo, porque lá tem todos os partidos que conseguiram eleger um representante. Agora, o poder executivo, este representa a maioria do eleitor naquela fotografia de 3 de outubro ou de 30 de outubro de 2018. Se perdeu, se houve desidratação da sua popularidade ao longo desse caminho, as pesquisas que não são, na minha opinião, confiáveis e que você incisivamente coloca que são confiáveis, 25%, o que nós vemos hoje, Amanda, é um retrato de muitos brasileiros na rua colocando a sua cara, e hoje o protagonista deste movimento, na minha opinião, não é o presidente Bolsonaro. O protagonista hoje é o dono da bola. E quem é o dono da bola deste jogo que nós estamos jogando? O dono da bola é aquele que está lá expresso no artigo 1º da Constituição, que todo o poder emana do povo. E se o povo, que os outros 75% não foram às ruas, tá aí, a oportunidade tá aí. Vão lá pro Vale do Anhangabaú, onde tem meia dúzia de gato pingado. Vão pra lá, é lá que tá tendo a manifestação dos 75%. Ora, Amanda, dá um desconto, por favor. Às vezes o teu mindset dá uma falhada, a sua realidade parece ser outra. Se uma comunidade de falantes não aceita ser designada pelo gênero masculino, por mais que você diga que na norma culta, e é verdade, o gênero masculino também é o gênero neutro, né? São sinônimos, ele serve para designar as duas coisas. Mas talvez uma comunidade de falantes feminina ou LGBTQI não se enxergue dessa maneira, não se identifique. Então é um processo natural que eles reivindiquem uma outra forma de nomeação, de menção, etc. Então, eu acho que tem um perigo grande, concordo, de uma politização, de uma ideologização excessiva da língua, mas, por outro lado, acho que tem um perigo, uma ameaça também de não encarar ou não aceitar algumas dessas transformações como transformações absolutamente naturais do tempo, da mesma forma que a nossa língua hoje é impregnada por uma série de palavras que vieram, sei lá, da informática, né? A gente assistiu, eu e a Cíntia devemos ser da mesma geração, né? Assim, a gente assistiu o advento da internet, do celular e de toda a transformação da língua que veio com isso. Talvez me preocupe mais os jovens se falarem hoje pelo celular com várias gírias e abreviações que também foram incorporadas pela língua e que talvez os distanciem igualmente da norma culta. Então, eu não sei, eu acho que não é possível barrar essas transformações. Eu acho que a gente tem que debatê-las, tem que discuti-las, mas também tem que arranjar uma forma de conviver e de aceitar algumas delas. Mas eu preciso fazer só uma Não observação. são transformações, nem são naturais. Então, São transformações e são naturais. Além de não ser natural, de ser uma imposição, tipo, se você não aceitar, você é homofóbico, você é transfóbico. Não, aí a gente entra naquela cultura do cancelamento que eu concordo com você. Eu acho que a gente também, peraí, a gente tem que discutir, porque não é bem assim. Que se deve fazer a respeito da sua fala é a seguinte: uma coisa é o estrangeirismo,
No estrangeirismo, que é um processo que sempre ocorre de uma nação de maior poder em relação a uma nação de menor poder, por exemplo, já tivemos muito estrangeirismos da França, mas né? Isso é opressor, Sutiã, por exemplo? abajur e por aí vai, né? Hoje temos do inglês. Isso é uma simples incorporação de vocábulos e tá tudo ok. Por quê? Porque é gradual, é natural e tal. Agora, o que se propõe com o dialeto não binário não é a incorporação de palavras, Amanda, é a modificação da estrutura morfológica. Mas que vai sabe? ser usada Eu, por um tu, grupo. ele, nós, vós, eles, não Imposto a será mais grande eu, maioria. tu, Vai ele, ser nós, usado, vós, eles. isso é usado entre eles, numa comunidade de falantes. Então que eu ótimo, acho, então não fica coloque entre na eles, sua então. Não, eu acho continue que como todos é, nós, dialeto. talvez tenhamos que reconhecer, entender que existe essa variação Tudo linguística, bem, não existe coloque essa na variação escola da do meu linguagem. filho. Talvez alguns professores optem por isso, ele tem que saber que isso O professor existe, não isso tem o tem que ser direito de aberto a optar por debate. isso. Mas a porque gente vai na interditar esse Constituição, debate na sim, sala de aula? Interditar. Eu não acredito nisso, eu não Completamente. acredito Isso na que... gíria. Porque Não, eu não a acredito. sala de aula é o ambiente Mas a de gíria se é ensinar a ensinada, norma certamente culta. a gíria é ensinada e Isso usada não, na Então sala vamos de lá, aula. então vamos ensinar o dialeto pajubá dentro de sala de Não, aula, Cíntia, não que, é que, isso. que é o dos travestis, Mas das exatamente travestis, isso. perdão, Não que é o é das isso. travestis. Um Vamos dialeto- ensinar a linguagem do surfista também, não é porque ele isso. vai se sentir mal, só coitado de lado. Ele só se torna dominante se houver um número suficiente de pessoas falando aquilo, falando aquela língua. Senão ele vai ser, como você disse, um ninguém dialeto falando isso, restrito. Ninguém Como Você não? dando- Não, Rodrigo. Tem você dando tem trela muita pra eles gente aqui, falando. porque a militância esquerdista faz isso. Não Eu tem tô ninguém tentando realmente propor uma levando isso a sério discussão. falando isso. A gente não Pelo pode amor de debater Deus, o vamos assunto, ser- porque eu tô A tentando... resposta da Cíntia foi avassaladora. E veja, aqui mesmo nós temos esse exemplo. Não. A pessoa, só por endossar esse caminho, já se sente uma pessoa mais esclarecida, pra frente, descolada e tolerante. E Não trata tem os nada outros de como mais conservadores, esclarecida. até com certo preconceito. Você não é a Entendeu? favor Enquanto do que, na verdade, debate tá dando livre? voz a meia dúzia de barulhentos que tem um ódio nos seus corações, que eu tô pra ver gente com tanto ódio nos corações. Eu tô fazendo Se um você não discurso falar odioso, todes, realmente. Você é uma pessoa que quer Realmente, mal um ao discurso outro. de ódio. Pelo amor de Deus, quem é que pode se importar de ser chamado todos, se todos engloba todos? Todos, né? Baixos, altos, negros, brancos, homens, mulheres, homossexuais, todos. Porque tem gente que não se nesse sente termo. representada, Constantino. Tem gente que não se Mas sente vai representada, tratar por disso isso num tem o divã, direito de não se Amanda. sentir. Não impor dentro de sala de aula uma mudança. Ninguém tá Trata num impondo. divã desse tipo de problema. Ninguém... Amanda. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. Que nem da... Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Que nem... Klein. Olá, estamos aqui com Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves.